serei de ti, ó minha terra, berço onde o amor... Estamos aqui hoje, nós somos do grupo Exploradores da História de Botucatu e Região. Está aqui o Moacir Bernardo, o Nenê Bueno, que está ali atrás das câmeras. E eu, Dimas Dionísio. E o convidado nosso, o Seu João, lá de Toledo, Seu João Nicodemos de Almeida, lá de Toledo. O Seu João é caseiro lá da fazenda do Francisco Marins. Está nos acompanhando e nos dirigindo aqui nessa região de Pratânia, Boa Vista, Pratinha, que a gente não conhece muito direito, né? Estamos aqui com o Seu Dito Baceto, Dona Terezinha, que é Santié Baceto, e a Silmara, né? A filha deles, que já saiu para lá, a Silmara, já foi embora para lá. Daqui a pouco ela chega aí. Estamos coisas que a gente vai saber um pouquinho da história da família deles, né? Do Baceto e do Santi. O Seu Dito, que é nascido aqui, né, Seu Dito, nessa região. Aqui é Botucatu já, Seu Dito? Botucatu. Botucatu, né? Divisa com Pratânia. E a Dona Terezinha, que é Santi lá do Faxinal, né, Dona Terezinha? Sim. É, parente lá do Toninho Santi. A Dona Terezinha é prima do Toninho Porcão também, lá que também é Santi. O Toninho Porcão é Santi e é Sumã. A mãe dele é Sumã. Isso. E o pai é Santi, né? E nós viemos aqui conversar com eles para saber um pouquinho da história desse lugar, como é que eles vieram morar aqui, um pouquinho da família dos pais deles também, né? Vamos conversar lá pelo Seu Dito, que é Baceto. Seu Dito, como é que era o nome do seu pai e da mãe? João Baceto e Irmã Sacaro Baceto. João Baceto e Irmã Sacaro Baceto. Pra vocês terem uma ideia, a Irmã Sacaro Baceto é a irmã da Dona Isolina. Dona Isolina lá de Rubião, do Gusto que era casada com o Gusto Cassinelli. É a minha vizinha ali. Conheci Dona Isolina, fui conversar com ela, entrevistei ela. Ela me mostrou as fotografias e eu vi a foto do seu João Baceto com a esposa e as crianças. O seu João Baceto era seu pai? Meu pai. Então, o seu pai, então. Por isso que eu já conversei um pouquinho antes com ele aqui. O seu João Baceto era o pai dele, eu vi a foto do seu João Baceto com as crianças assim em voltas. A Dona Isolina me mostrou. Daí eu perguntei para ele, esse João Baceto? Ele falou, é meu pai, a Dona Isolina é irmã da minha mãe. Zácaro, né? Sacaro. Zacaro, né? Como era o nome dele mesmo? O Zacaro. Sacaro, o vô? O vô. O vô era João. João Zacaro. João Sacaro. E a mãe é Maria Sumã. Maria Sumã. A esposa dele, né? E o da senhora, o lado da senhora, então era... O meu pai era o Nelo Santi e a minha mãe Albina Baceto Santi. Albina Baceto Santi. E o Nicola, avô? O Nicola Santi? É. Não, meu avô era o José, o Nicola era tio, irmão do meu avô que era o José. Irmão do José. O Nicola é avô do Porcão. Avô do Porcão. Isso. E o José é seu avô. Isso. Que é pai do Nelo. Isso, Nelo pai Santi, do Nelo, né? E do lado da sua mãe? Era o Arthur, chamava Arthur Baceto, e a minha avó era Ema Escudeler Baceto. Escudeler. Família tradicional daqui também, o Escudeler. Né? Dali do Faxinal, Guaretane. Muito tradicional, né? E os avós, quem eram? Do lado da mãe? Então, era o Arthur e a Ema Escudeler. Avós da senhora. Isso. Avós, né? Esses daí eram os avós, que eram os pais da minha mãe. Entendi. E os seus, seu Dito? Zé Nicola Baceto. Zé Nicola Baceto. E a avó? A minha avó era Maria Rigato Baceto. Ela era Rigato, lá de Rubião, na turma de Rubião? Então, era, né? O seu Antônio Rigato era de Rubião. Porque tem um Rigato lá que tem a ver com a turma do Gusto Cassinelli ali. O Antônio Rigato. O Antônio Rigato, ele é cunhado do pai do Augusto Cassinelli, do Luiz Cassinelli. Então, porque eu falo, né? Hoje ninguém conseguiu responder isso pra mim, porque depois que eu vi esse negócio que eu enfiei na cabeça, o Rigato, porque eu tinha uma irmã do meu pai
casada com o Giacomo Cassinelli, que era irmão do tio Augusto. Sim. Então tinha 2 Cassinelli que era tio meu. Quer dizer, se o Giacomo Cassinelli era casado com uma irmã do meu pai, a minha avó era parente dela, porque era o mesmo sobrenome. Exato. Eu penso assim, eu não sei, porque eu não sei. Seu Antônio Rigato, Dona Maria Rigato, ela era casada com o seu Agostinho Cassinelli, que é o pai do Luiz Cassinelli. Então, o seu Antônio Rigato, ele era parente ele era irmão peraí, o seu Antônio Rigato, eu falei errado. O seu Antônio Rigato era irmão da Dona Maria, que era casado com o Luiz Cassinelli. Com o Luiz. O Luiz seria pai do tio Augusto. Do Gusto. Isso. A mãe dele era Rigato, irmã do Antônio Sim, Rigato de Rubião. por isso que eu falo, né? Que o tio Giacomo com a minha tia casaram. A minha tia era filha de uma Rigato. E ele era filho de uma mulher Rigato também. Isso, é da mesma família. Eu sei lá se é da mesma família, eu não conseguia chegar no E a filha do seu Antônio Rigato, que é a dona Pina Rigato, casou com o Antônio Miquelin, primo. Casou com o Miquelin. Ela era Rigato, filha do seu Antônio Rigato, sobrinha da Dona Maria, que era esposa do seu Luiz, lá do Cassinelli. Nossa, que confusão também. Mas viu, se mistura. Mas mistura tudo. A Mistura. família italiana mistura tudo. Mistura, Você quer ver que misturada que deu? Tem como é que chamava o homem aqui de cima, o sogro do Adelino? Tony Marco. Antônio Marco. Tinha o Natal Marco. O Natalim. Natalinho. Eu conheci muito o Natalim. O Natalinho era casado com uma irmã do tio Augusto. Isso. Aí, o Natalinho é primo do primeiro grau da minha mãe. Isso, exatamente. Porque a mãe dele era sumã também. Isso. E o Natalim, o sítio do pai dele era lá pro lado de Rubião, lá. Do pai dele. Sogro dele. Conversei ontem com o filho dele, com o Ivanir lá, o Vaninho. Ah, o Vaninho. Sei. Ele falou, não, o sítio do meu avô era aqui, ó. Ele falou vô, né? Já não sei se é sogro dele ou se é do... Não, acho que é vô. Ele falou, não, era aqui, do lado aqui do Pucci, aqui onde o Pucci tem o sítio ali. Eles eram parentes também, né? Hoje essa propriedade que era daqueles Cassinelli lá, hoje deve ser do coisa lá do onde... Do Maluf. Do Maluf. O Maluf comprou tudo ali. Isso. Ele comprou dos Cassinelli, comprou do Orlando Pavan. do Barbosa também. Onde era o Barbosa lá antigo? Ah, tá. O Barbosa, as casas antigas tá lá ainda. As de tábua. Aí, Nenê, você quer casa de tábua? Lá no Barbosa tá cheio lá, que é do Maluf hoje. O Maluf comprou tudo lá, as casas antigas tá tudo lá. Casa de 1900 de bolinha. Aquele Orlando Pavan tirava leite lá, e hoje é tudo do Maluf ali. É, do Maluf, ele comprou tudo ali. É gente do Maluf lá de São Paulo, não sei Que quem tem é. um filho do Natalinho. Não, Tá ali, Marco. Mark, que é casado com uma filha do Orlando. Sim, É. A turma a família mistura, né? Mas Vocês deu têm- uma Vocês têm Santi, tem Baceto, tem sumã. Subman, Mark, tudo misturado. Tudo né? misturou tudo tudo. misturado. Misturava, as famílias misturavam muito no passado, né? Depois que veio os nortistas dar pra cá, e misturou com os artistas. Aí acabou. Os paranaenses, os paranaenses. E eu sou descendente de italiano, o lado da minha mãe é Lazzarini, lá de Rubião. E o meu pai meu pai tem espanhol, é Lopes Dionísio. Meu pai tem espanhol e minha mãe tem português e tem italiano. É Pimentel, lá do Rio Pardo, meus parentes. São parentes seus, você quer Da região do Rio Pardo. Não, eu não sei bem o grau de parentesco, mas nós somos, que meu avô era de lá. E o Lazzarini, desde 1900, tá em Rubião. E daí misturou, a turma do meu pai veio do Guareí, de Ingatuba, meu pai. Já era lá do lado da mãe dele, o bisavô era espanhol. Era Dias Duarte. Aí virou Dionísio, não sei porquê, mas virou Dionísio. Então, misturou tudo, né? Mas hoje eu sou casado com uma filha de italiano, Bardella.
era do Faxinal, aqui do Guarantã também, os Bardella. Eles tinham um sítio aqui. Eu não conheci, eu vi falar muito, mas não conheci. Orlando Bardella, o Luiz Bardella, que é o mais velho, né? Tem o Xisto Bardella. Isto, turma chamada de Isto. E os mais antigos conheciam muito, né? Mas aquele tempo lá, casava vizinho com vizinho, então era... Viu? E os italianos não misturavam muito com a caboclada, não. Era mais casado italiano com italiano, né, dona Terezinha? era. E os pais não queriam muito, né? Não queria muito, A não. minha mãe conta com meu avô. Meu avô, quando a minha mãe conheceu o caboclinho lá, que era meu pai, veio lá do Guardeí, de Angatuba, era mais caboclo, né? Era misturadão, né? Descendente de espanhol, mas misturado, era caboclada, né? E meu avô falou, você tem que... Minha mãe cantava sempre, Dedê. Você tem que casar com os Padigueiros. Padigueiros tem sítio aí, do Laírda. É da mesma geração da minha mãe, né? O Laírda é um pouco mais novo, né? O Laércio é um pouco mais velho. Tem que casar com os Padigueiros. Casar com esse caboclo, não tem nada, aí é o pé no chão. Vai casou com o caboclo. E todas as filhas dele casou com o caboclo. Nenhum casou com o italiano. Você acredita? As filhas do meu avô? Tanto que ele queria que casasse com os italianos, não casou. Casou tudo com o caboclo. E assim a vida, né? E como é que vocês se conheceram? Nós dois? Ah, eu tinha um tio que morava vizinho lá com eles lá. No Faxinal. O João Bravin. João Bravin. Irmão do Nelo ou não? Não, primo. Primo do Nelo Bravin. Primo Da do Venda, o Nelo da Venda. O Nelo Ela da lá Venda. vendo. O Nelo, ele é meu primo, porque a mãe do Nelo e a mãe da minha mãe eram irmãs. Ah, e o Nelo Bravin é seu primo. O também. Nelo Bravin é primo. Você tem o irmão dele vivo que tem Tem o sítio lá, Ricieri. né? Ricieri, o Ricieri. Nelo Bravin, igual Sério, baixinho. no dia do velório do Nelo, olha que coincidência, era o velório de uma tia minha também. Eu fui no velório da tia e você vai sempre, naquele tem o velório do lado, né? Você vai ver quem é, né? Fui lá, Nelo Bravin, puto, o Nelo, eu conheci o Nelo, na venda. O Nelo aqui, aí tinha o senhor lá do lado, eu sentei do lado e fiquei conversando, era o Ricieri. Irmão. Eu sou irmão do Nelo, eu vou lá no sítio. Aí nós batemos papo ali. Falei, pô, eu conheci seu Nelo, era bravo. Falei pra ele, você era um italiano É porque bravo. você não conheceu o pai deles. Do pai do Nelo? É. Como é que chamava? Luiz. Luiz Bravin? Luiz Bravin. Como se diz, não é, Elefante? E o Valentim Bravin? Era o pai do Luiz? Não, o Valentim. Era o José Valentim, que morava em Botucatu. Não, esse era só Valentim. É o pai do Luiz. Ah, agora é o pai, aí eu... Vovô do Nelo, Aí eu não sei. Primeiro Não, italiano, porque Bravin. Porque tinha um irmão do Nelo que chamava Zé Valentim. Então, pegou o nome do vô lá. Morava lá em Botucatu. Então, deixa eu contar uma história do Nelo. Vamos ficar agora, tá gravando, vou registrar aqui. O Nelo Bravin, o Rubião foi jogar com o Guarantã, lá no Guarantã. Tá lá jogando Rubião em Guarantã, um jogo duro. E eu fui assistir. Não jogava não, fui assistir. Aí a minha motinha foi assistir. Curumim tava comigo, hein? Curumim era moleque, então levei ele na garota. E aí, ele conta essa história, se perguntar pra ele. Tá lá o jogo de Rubião e Guarantã. Aí o juiz era o... Como é que chama? Tobias. Vocês conheceram o Tobias? Preto. Conheceu? Isso, da cor escura, Tobias. Só que ele tinha feição de branco, mas Ele tinha uma irmandade que jogava também no time. Ele era de lá. Tinha um filho dele que jogava muita bola. Isso, e Molecão. ele apitava jogo, né, o Tobias. E ele deu cartão vermelho para um de Rubião. O rapaz de Rubião, amigo meu, Fernando de Almeida, pegou o cartão da mão do Tobias e rasgou no meio. Nossa. Ferveu uma briga nesse campo de bola. Virou um brigueiro, mas eu tô lá no barranco assistindo. Aí teve um amigo meu, já até falecido, o Dilci Geraldo. Faleceu moço, deu derrame nele. Ele entrou na briga, ele e um tal de Guerreiro, que era de Rubião do Meio, só que o Guerreiro era negrão forte, pá. Entrou já batendo, briga e tal, e esse Dilcinho entrou pro meio, bateram tanto esse rapaz, os caras estão no chão. Bom, tá tudo bem, tá lá a briga correndo, eu olhando aqui. Aí tinha um rapaz, um amigo meu lá da Unesp, enfermeiro da Unesp, ele foi no carro e sacou de um revólver, e veio com o revólver. Assim, é assim. Esse Nelo saiu lá do bar, não sei se ele saiu do bar, estava assistindo, ele veio. Daqui ali, assim. Ele fazia assim, ó. Nelo Bravin. Abria a camisa assim.
Se é homem, atira. O Nelo. Atira se você é homem. Abria a camiseta assim pro rapaz. O rapaz ali, onde tá o Moacir? Assim, 2 metros. Atira! E o rapaz com o revólver. Atira, se não é homem! O rapaz correu com o revólver, entrou no carro e ó. E o Nelo ficou lá. Nenê, isso eu vi. Eu vi, o Curumim também viu, ele confirmou pra você, ele era moleque, tinha uns 14 anos, 15 anos. Ele tava comigo lá. E ó, e o que rasgou o coisa do guarda, pegou o carro também, sumiu, e abriu, continuou lá e acabou. Aí o rapaz do revólver também correu. E o Nelo, olha rapaz, que valente, italiano. Na hora que ele enfrentou o revólver, acabou a briga. O quê? Mandou atirar. Tira, quero ver se a obra tira, rapaz. Tira. Mas vamos contar um pouco de Guarantã. Conta do Guarantã. Conta um pouco de Guarantã. A senhora nasceu lá em Guarantã, Não, eu nasci no Faxinal. no Faxinal. É. E o Guarantã, por causa da igreja, e que nem o Nelo que tinha venda e era primo, então faltava alguma coisa assim, sempre ia buscar. Então a gente ia direto no Guarantã. Principalmente nas missas, era todo, que no Guarantã era o segundo domingo. E no Faxinal era no quarto. Mas e Faxinal? O que tinha no Faxinal para vocês jovens naquela época? Fora o que é hoje. Como é que vocês se divertiam? Qual era o sistema seus lá naquela época de menina da senhora? Ah, na minha época de menina, no Faxinal não tinha nada. Era só uma festa por ano, né? Que tinha lá na Que igrejinha. nem é hoje. A Isso, igrejinha, lá São no- José. Isso. Se saía algum bailinho assim, sabe, nas casas, tinha muito baile de São João, São Pedro, isso aí tinha. Mas assim, não tinha, lá não tinha diversão. Era sítios. Sítios. Então, e aonde que surgiu? Quem eram os sítios na época da senhora, de menina? Que a senhora lembra, das famílias? Quem era? Ah, tinha ali, que nem tinha o nosso, tinha o do Murba, que era vizinho, tinha os da Rosa, tinha os Gotardi, Gotardi. Bravin. Aí já pegava, pendendo mais pra cá, aqui. O já Guarantã. que mais dividia ali pro Guarantã, que ficava tipo em frente os nossos assim. Aí já tinha os do tio Nicola, aí já tinha os Martim, já mais perto do Guarantã. Porque aquele tempo, assim, num sítio andar 5, 6 quilômetros, você ia brincando, né? Que eu vinha na escola, aqui na escola do Martim. A escola do Martim era onde? Como Em frente ao Riceiro. Casa do Riceiro, sabe onde que é? Ali do Nelo, na Isso. venda? Não, aqui Sabe no aonde? Riceiro, onde o Riceiro mora aqui? Não. É um Sa- pouco antes. Não. É bem, praticamente em frente ao sítio do Riceiro, você vai entrar. O Riceiro fica à esquerda e vai ficar à direita a escola. Mas então, o sítio do Receiro fica onde? Qual lugar? Para quem está nos assistindo, onde fica? Então, O sítio do Riceiro, Qual bairro que é? Faxinal, Guarantã? aí é Guarantã. aí já é Guarantã. Chegando no Guarantã. É. Perto da igreja? Não, Não, você bem- passa, olha, quer ver? Você passa a entrada do Guarantã. Você passa a entrada do Guarantã sentido Monte Alegre. Na primeira descida mais comprida que tem, às esquerdas tem umas casas ali. Inclusive tem uma casa de tábua aí também. No E no Riceiro. sentido Monte Alegre? Vindo, Isso. vindo para Monte Alegre. É. Vindo. É. Que nem Ali temos vai- no Passa a fundinho. entrada do Guarantã, Monte Isso. Alegre. Isso, vem embora. Isso, você vem embora. Aí você vê a hora que você terminar a descida assim, a esquerda é o Riceiro. E a direita era a escola. Era a escola. Que é onde que é, como é que chama o homem que mora lá na escola lá? Que é o sítio do homem? Então, não tô lembrando agora. Não consigo lembrar. Foi de um jogador de bola também lá. Ainda tem a escolinha lá? Tinha uma fábrica de farinha de mandioca. E a escolinha tá lá ainda? Diz que tá lá ainda. Eu já faz muitos anos que eu não vou lá. E a gente vinha na escola aí, dava 4,5 km, né? Escola do Faxinal, Chamava do Martim. do Martim. Escola do Martim. Mas, Tinha que mas, vir mas aqui. era do bairro Faxinal a escola. Não, Não, era o Guarantã ali. do Guarantã. Lá no Guarantã. Faxinal não tinha escola. Porque o Guarantã tinha uma escola que foi derrubada, né? Tinha, antiga, né? Sei Mas lá isso perto da foi- venda, né? Lá perto da Perto venda. O meu pai foi na escola lá. Isso. Meu Isso pai aí foi O era... Tonico Tinoco frequentou ali também. Isso. Então. Ali tinha perto Porque da gente. depois aquele grupinho que fizeram lá perto da igrejinha do Faxinal, aquilo foi bem depois. Nossa, aí já... Ah, aquele é mais moderno, é, de tijolo. Aquele já foi, já não foi Então, da minha época. Essa escola do Martins que é a E que escolinha a gente antiga. vinha tudo de lá, vinha todo Mas era mundo. de tijolo também, né?
Do Marquinhos era de tijolo. Era não, eu acho Acho tá que lá. é, né? É. Eu acho que não derrubaram. Não, o seu tio falou que foi ver lá o Geraldo. Não faz muito tempo. É que ele ia na escola lá, né? É. E o time de futebol que tem ali? O senhor que deve ter participado. Não, eu não participava quase nada lá. Eu comecei a ir no Guarantã depois que eu comecei a namorar ela, porque ela era de lá, então eu ia lá. Você já era daqui. Eu era daqui. Eu tenho um O meu irmão. negócio era Pratinha, Prata, Monte Alegre. Que é tudo pertinho, né? Pratinha, Prata e Monte Alegre, é tudo, tô no meio aqui. Então, pra você ver, lá no Faxinal não tinha o que fazer, porque os meus dois irmãos, um já foi embora pra São Paulo cedo. E aí tinha os dois no sítio. E o outro foi pro seminário também, quer dizer, não ficou no sítio. Os meus dois irmãos, o Toninho e o Valdemar, eles jogavam bola no Faísca. Ia lá em Rubião de domingo pra se divertir. Jogava lá. É, não tinha o Faísca lá? Você lembra? Que jogava os Paniguel, os Figueira. O Faísca pra mim é mais antigo. Não, imagina, mais antigo não. Faz que era um time de futebol. É, o time de futebol lá em Rubião. Jogava ali o Chico, Valdemar. Figueira. O Valdemar, seu irmão, jogava muito no Boa Vista. Mas então, vinha às vezes aqui, mas eles iam muito lá em Rubião. Jogava com a turma lá também. Ele, O Valdemar namorou quanto a irmã do Chico Figueira lá, aquela do Figueira, a mais velha? A Maria casou com o Rubens. Então agora eu A depois mais assim, velha, né? a mais velha do Figueira casou com... Não, tem uma mais velha. A Maria é esposa do seu Rubens, né? Cassinelli, né? é a mulher do Rubens. A Mas outra, acho que tem uma mais velha, né? a outra é a mulher do Gotard, É, Angelina. 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 Então, era a mais velha que sei que o Valdemar namorava. Aí no É, falecido mas pai... tem uma mais velha ainda. Tinha. Eu sei que aí o falecido pai fala, nossa, precisa ir buscar gente lá de Rubião, você não acha por aqui? Sabe, porque Rubião, tipo, era uma coisa mais fora pra gente lá, né? Mas depois ele ia muito na Boa Vista jogar E bola. vocês iam na festa de Santo Antônio, Rubião? Nossa senhora, nós ia lá com marmita, É? com cesta, sabe? Fazia Lá assistia- aquele descia, piquenique, é, né? descia ali embaixo, sentava Porque todo naquele mundo. tempo não tinha barraca de churrasco? Não tinha nada, né? Não. Não tinha. Eles Aí levavam- sentava as Eles famílias. que levavam a comida e faziam... A família É, fazia. levava frango assado. Fazia o porque não- piquenique. Fazia piquenique. Levava, como se diz, bolo, pastel. Ah, fazia coisa arada assim. Lá E vendia comia- muita fruta, né? Tinha os caminhões que É, vendiam vende fruta. fruta. Né? Mexerica, laranja. Mas tinha muita procissão lá, né? Ah, tinha, né? Procissão. Se você fosse lá, não fosse na missa em Santo Antônio na procissão, Deus o livre, na segunda-feira o pau comia quente É, mesmo. tradição. né? É, não era que nem hoje em O dia, né? pãozinho, pegar o pãozinho lá. O que a senhora lembra da procissão de Santo Antônio? Fala pra nós. Das missas lá. Ah, lógico, era umas missas assim, como que se diz, mais diferente, era uma missa mais comemorativa, a gente ia com mais devoção, falo eu, né? Aquela procissão naquela escadaria ali não era fácil não, hein? Subia Fazer tudo ali, né? Subia Tinha ano que pela descia escada, e tinha ano que procissão, né? subia, é. E tinha que ir, né? Tinha que fazer isso aí. Ia depois, ia divertimento, É, depois almoço, que- piquenique, né? Aí que ficava lá embaixo. E Depois, qual era a diversão lá embaixo? O que tinha? aí como se diz, era nada, ficava ali. Encontrava as famílias. É, as famílias ficavam conversando, como se diz, os moços ficavam na beira da pista que sobe, que era estradinha de terra, né? E as moças ficavam passeando, ia pra cima, pra baixo, daqui a pouco parava Subindo um no pouco. E o leilão Nossa, tinha, né? e Tinha tinha leilão. leilão. Nossa, eu lembro quando surgiu a maçã do amor, quis por quis, era aquilo, né? Porque não tinha coisa que cortar. Então a gente tentava comer, ficar tudo sujo, assim, não tinha. Você pensa, O senhor participava também, seu Dito, dessas festas lá? Em Rubião não fui muita, não. Não? Eu foi? era fui longe também. daqui, né? Eu Não fui tinha também, mas condução. foi menos. É mesmo. Menos. Aí o senhor ia nas festas aqui, O Guarantã. meu- Além Eu da gosto- maçã de amor, que a senhora lembra da festa de Rubião lá? desse Além do tempo. piquenique, da maçã de amor que... O churrasco não tinha. Ainda não tinha. Ainda Eu não. lembro que a primeira vez que nós começamos a namorar foi na festa de Rubião, você viu? Ah, Aí, viu? a festa de É. Rubião. Você encontrou era ele lá, ponto é? de É, encontramos encontro. lá, porque ele foi na casa do tio dele lá em Rubião. Foi um amor à primeira vista? É, a gente tinha se visto num casamento de um primo dele lá no Faxinal. Eu consegui dançar umas duas músicas com você. É, lá no, que teve um baile, um casamento E os do primo dele. bailinhos dançavam os É. modinhos, tá, né? Viu, mas naquela Olhando no época... pai dela, onde ele tava. Olhando onde tava, pra ver se o velho não tava O bravo. baile lá era de sanfona na época, né? É, sanfona. sanfona. Vocês lembram quem era o sanfoneiro na época? Não? O Felipe Bruno, né? Não, Felipe Felipe Bruno era Foi famoso. que foi Aqui. tocando fogo com os caretas que tocou lá?
Ah, acho que ali no coisa, o Bravinho não, era o Felipe. Aí depois ia o Miguel, irmão dele, ajudar um pouco, lembra? No casamento do Damião. É. Não, foi o Augusto Carneiro. Ah, Tinha então, também? O Gusto Carneiro era sanfoneiro também? Sanfoneiro. Quem mais tinha? Aqui daí? Então, e quem tocava muito sanfona lá no Faxinal, assim, nos bailinhos de rotina, chamava Zé Lúcio, ele era um O cego. Cego, Conheci seu Zé. Então, ele Conheci seu Zé lá na morava... Vila Antártica, Zé Lúcio, cego, tocava É. sanfona. Ele falou pra mim, tocava muito aqui. Ele era tipo assim, o nosso sítio tá aí no Rio e o sítio deles era em frente, assim. Então a gente se comunicava muito. Ele tinha um irmão que desmaiava, sei lá o que dava aquela vez. E a mãe dele era muito doente, Dona Maria, então ela gritava lá, Terezinha! Aí eu já saía correndo que tinha que acudir o Pedro. E eu conheci. Ele gritava, ela gritava, coitada. Eu conheci o Zé Lúcio, conheci a mãe dele também. Dona Maria, né? Conheci. Lá na Vila Antártica. Como que tá, Dona Maria? Graças a Deus, hoje eu tô melhorzinha. Daqui a pouco ela aparecia lá em casa para meu pai fazer injeção nela. Meu Deus, que mulher doente. Ele falava, toquei muito a sanfona naquele lado. Agora, Quando você fala que seu pai fazia injeção, ele era farmacêutico? Não, não era nada, aprendeu... Que farmacêutico. Mas como que ele dava injeção? Ah, então? Meu pai também aplicava. Ficava assim, não sei Meu lá, pai aprendeu. era- Meu pai era- fazia injeção na veia, Meu assim. pai era o aplicador da vila, era meu pai também. Nunca aprendeu nada. a Não era mãe farmacêutico? Aqueles tojinhos. Não né? era farmacêutico Lá, nem né? boticário? Seringa de Não, vinho, não fervia. nada. E, ó, Aplicava. não tinha recurso. era Meu pai aquilo tinha uma mesmo. caixinha assim de lata, falou, nossa, com todos os apetrechos dentro. Não tinha recurso nenhum, mas a educação era diferente. É, viu? E a vila recorria. Era a mesma coisa, A castrar vila- uma porca, um porco, né? Hoje é uma cerimônia. Mas a injeção naquela época aplicava pra quê? Gripe, o que que era? Varíola, rubéola, Não, sarampo? não, era injeção que o médico receitava. Aí né? já chegava a pessoa, para chegar a tomar uma injeção, ela já tinha ido no médico em O médico Botucatu. trazia receita, a pessoa Aí aplicava com a receita. comprava, mas Passava a receita em Botucatu e vinha e eles aplicavam. comprava o remédio lá. Passava na farmácia e trazia o remédio em casa. Trazia injeção. Viu? Não, No- tinha, no- não tinha posto de saúde, tinha Não nada. tinha nada. Ali Você no imagina, bairro, Rubião. no bairro em Botucatu, Interessante. a Tinha os famosa, farmacêuticos fudidos, né? a famosa farmácia que Mas todo Rubião não mundo tinha ia, era do farmacêutico, Pedrinho. né, mas- lá não, debaixo não, da não. igreja, Sabe da quem Sagrado aplicava, Coração Rubião? de Jesus. Pedrinho o Tonico quê? Miquelin. Meu Ai, pai. Pedrinho, do que eu E não sei. várias pessoas lá que aplicavam. Farmácia né? do Pedrinho, farmácia do Pedrinho, não farmácia. sei. Ia todo mundo na farmácia do Na época Pedrinho. Farmácia do Pedrinho. E se você ia comprar alguma coisa, comprava na Casa Rodrigues, que era na esquina. Casa Rodrigues. Casa é Rodrigues. Bem antiga. né? Nossa Senhora. E os bacetos, eles estão nessa região da Prata, Pratinha. Tirando o senhor aqui, que ainda se mantém aqui, aonde tem mais? Lá pro lado aqui, entre Boa Vista e Guarantã ali. Não, meus primos. Venderam ali, né? Meus primos Ah, venderam. venderam. Meus primos tem um em Botucatu. Tem a família dos outros Bacetos, que era da família do meu pai lá em São Manuel, mas parramou tudo. Mas esse sítio que tinha aqui, depois da Boa Vista, sentido Guarantã, Toledo, tinha um sítio ali que era Baceto. Era do Miro que vendeu. Vendeu tudo ali. Ali vendeu A tudo. fazenda, é. Vendeu. Mas Mas onde o meu avô comprou com os filhos pequenos, que meu pai tinha 8 anos de idade, e meu pai devia ser o terceiro filho dele, quarto filho dele. Depois tinha mais 3. Meu pai veio com 8, 9 anos, aqui na Santana. E aí manteram esse sítio até quando será? Até uns 5 anos atrás, mais. Uns 8 anos atrás, hein? 8 já faz que o Brasil vendeu, né? Faz uns 8, 10 anos que o neto, bisneto do meu avô, Bryce Sauer, ele chama. Inclusive, o pai dele tem um sítio lá no Guarantã, perto do Guarantã, que é genro do meu tio, o irmão do meu pai, o Antônio. E esse neto dele que ficou com o sítio. Partes do sítio também. Porque umas partes foram vendendo, os herdeiros vendeu. E depois ele acabou vendendo, mas deve fazer uns 8 anos, 10 anos já. onde era a sede isso? Isso, Era a sede. onde era certo. A casa antiga estava lá. Hoje, Ainda tem a casa antiga ou não? Do seu avô? não. Entendi. Derrubaram tudo. Hoje o sítio pertence, acabaram de comprar esses dias atrás ali.
uns Gonçalves. Vocês devem saber quem é o Zé Carlos Gonçalves, um advogado. Você conhece o Zé Carlos? Conheço. Irmão da Jaísa. Irmão do trabalhou Jair, da Jaísa. Conheço. Ele comprou aonde meu pai veio com 8 anos de idade, Que era do seu avô. que era do meu avô. Meu avô comprou isso aí, trouxe as crianças aí, e formou tudo, casou tudo aí. E acabaram vendendo. Aí o Braizinho, que é um neto, um bisneto do meu avô, Entendeu? acabou ficando com a sede, com a parte, né? E o senhor dito, da sede não tem mais nada lá. Terreiro, tudo, não tem mais nada. Ah, deve ter. Tem. Tem uma casa de tijolo, mas não era a casa que o meu avô morou. Era a casa, esse já foi construído pelo meu tio. Entendi. A casa que o meu avô morava era uma casa de tábua, alta do chão, sabe? Agora, meu pai morava aqui embaixo, era assim também. Casa de tábua, aquelas tábuas, aquelas casas antigas. Ah, não tem mais. E hoje é do Zé Carlos Gonçalves. Comprou não faz muito tempo. E lá, dona Terezinha, onde a senhora morou lá, tem alguma coisa ainda? Lá do... Olha, Agora, não é fácil não, né? francamente, deve fazer uns 15 anos. Mais 15, 20. Eu acho que uns 15 anos, 15, 16, que eu não vou mais lá. É. Não sei o que o Toninho fez, o que ele Mas faz. é lá onde o Toninho mora. É, onde o Toninho mora. Ali era do vô. Aí era do vô. Ah, entendi. O meu vô tinha muita propriedade ali. Eu não conheço o sítio do seu Toninho, por isso que eu não posso falar. Então, Você não conhece lá? ali, Não, conheço o do Marcelo, do Toninho não fui aí. o Toninho é mais no fundo. É, mais O um meu pouquinho pra avô baixo. tinha terra, você pegava ali, tem a igrejinha lá do Faxinal, então você pendendo mais pro lado da estrada assim, daí já saía, que falava os campos do meu avô. Eu lembro que eu ia com meus irmãos ver o gado lá, tinha 300 arqueiros, né? Ia dividir com os pimentas lá embaixo. Será? Será que é? Então, mas ali porque o meu avô, ele teve 2 mulheres. A primeira faleceu, ele tinha 7 filhos. Aí depois ele casou com a minha avó era viúva, e só que não tinha filho. Aí eles fizeram mais 5 filhos, que foi meu pai e meu tio. Então a parte dos campos para lá ficou mais para os primeiros herdeiros, né? Primeiro. É. E aí foi diminuindo aonde que meu pai ficou com pouco ali. Entendi, foi dividindo. Foi dividindo. E aí, quando meu pai faleceu, que aí nós dividimos, aí a minha mãe quis vir morar com nós, aí o Toninho ficou com o sítio da casa ali. Ele ficou com tudo ali. Nós pegamos terras para lá. Que tinha um outro sítio mais para frente, que é perto do Hilário da Rocha. Tinha um antes do Hilário e tem um depois do Hilário. Do Hilário ali você continua aquela estradinha descendo, no fundo tem um sitinho ali. Eu tinha um pedaço, aí eu vendi lá e comprei aqui, que quando a mãe dele faleceu, 2 irmãs quis vender as partes, aí eu comprei as 2 partes delas. Que eu vendi as partes, que eu tinha 2 partes lá embaixo, eu vendi e comprei aqui. Só para se localizar, hoje, onde a gente está aqui hoje é Pratânia, ou Pratinha aqui. Aqui é Botucatu. É Botucatu. Aqui é Divisa com a Botucatu. Pratânia. Se Divisa. passar o rio aí, você vai na Prata. Aqui não, aqui. É Botucatu aí, Aqui é né? Botucatu. É um dos sítios mais perto de Pratânia de Botucatu. Pratânia daqui lá dá o quê? 4 quilômetros, 5? É. E daqui, você subindo aqui, a 3 quilômetros você tá na igreja do Monte Alegre. Já tá na igreja. Tá brincando. Sim. 3 quilômetros? 3 quilômetros, você sobe reto, tem uma estrada aqui, e você sai na igrejinha ali do Monte Alegre. Naquela serraria aí. Diz que Monte Alegre é Botucatu. Nunca esquecerei de ti. Memórias Botucatu. O passado de volta ao presente.